Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Pois bem, o que a perspectiva da psicologia védica tem a oferecer em relação à nossa perspectiva psicoanalítica mais tradicional? Primeiro que a ideia disso que é chamado de psicologia védica é fazer com que a tua mente entre num estado de harmonia, um estado de silêncio, um estado de quietude. O que é um pouco diferente da nossa perspectiva assim, de estar sempre pensando e tendo ideias maravilhosas e a ação mental resolvendo os problemas mentais. Certo? Existem algumas linhas terapêuticas em termos de psicologia que não envolvem tanto o aspecto analítico. Mas, no geral, ainda envolve o movimento. É muito difícil você ter uma psicologia que trate pela possibilidade do movimento cessar. Certo? Eu não sei, eu não conheço todas, mas a psicologia védica tem essa perspectiva, que é a perspectiva do yoga. Que o yoga entende que as perturbações na nossa mente, elas acontecem por a nossa mente estar com um lago agitado. Certo? Eu lembro disso. Você lembra? Você falou que tinha que ficar calma. Existem dois aspectos que são fundamentais para essa harmonia psicológica existir dentro da perspectiva do Ayurveda. Ayurveda Yoga, etc. Uma é a qualidade da água, que isso a gente está chamando de sattva, rajas e tamas. A água sátvica é uma água cristalina, a água rajásica é uma água turva, assim, agitada, e a água tamásica é uma água no estado de lodo, ok? E o outro é o quanto de vento bate nessa superfície desse lago, que a figura clássica é o negocinho do espelho que tem na frente do Taj Mahal, que é aquele palácio lá, que aquela água aquele lago foi projetado de uma tal maneira que o vento não bate. E aí, o fato do vento não bater e a água ser cristalina, isso reflete com perfeição aquele Taj Mahal ali. Só que aquele Taj Mahal ele representa o nosso estado de consciência tranquila, consciência plena. Tá? Que no nosso sentido estético, a princípio, tem uma tendência a ser uma coisa bonita, certo? Então, a ideia da cultura do yoga é fazer com que a gente tenha capacidade, e essa é a parte bizonha da história, de pensar menos. E de estar menos agitado, para que isso seja a solução dos problemas. Porque quando a gente está na nossa perspectiva analítica, que não seja analítica, mas numa perspectiva onde você tem que resolver a questão, isso na perspectiva do yoga é você assoprar na superfície do lago. Isso jamais você assoprar na superfície do lago vai deixar ele mais liso. Você pode desenvolver a técnica que for, de assoprar de todos os cantos, botar não sei o que e tal. Isso não é a solução, por definição da história. Esse que é o problema, por definição, certo? Então, muitas vezes, quando você está se movendo num estado, numa direção terapêutica onde você é o agente, por mais que você, de alguma maneira, esteja querendo quebrar a parede, em um certo sentido, a parede meio que, ao ato de você quebrar ela te volta, entende? O fato de você agir, aquilo dali reage. Não existe a possibilidade de você simplesmente encostar na parede, nesse caso, e a parede cair, certo? Ela sempre vai te jogar de volta, ok? Então, nesse sentido, existem 3 fundamentos prioritários no processo psicoterapêutico dentro dessa perspectiva do yoga. Numa das perspectivas do yoga, mas tudo bem, a mais famosa aqui no Brasil. É a gente primeiro ter ações onde a gente vai fazer algum grau de esforço, ou seja, a gente vai cantar mantras, a gente vai fazer análise, a gente vai dançar, a gente vai fazer alguma coisa onde você está assim, precisando dar uma descarregada, certo? Isso envolve a sua ação direcionada com esforço, ok? Depois existe uma outra etapa que nem sei... Algumas, por exemplo, a biodança é uma coisa que isso acontece também. Existe alguns processos psicoterapêuticos que envolvem essa noção da distensão, ok? Depois da ação você precisa fazer isso, faz parte do momento terapêutico, assim como a atenção envolve a distensão. Você precisa fazer com que o teu subconsciente tenha a capacidade de descomprimir coisas que estavam mal digeridas, ok? E aí, nisso, na perspectiva do yoga,
O primeiro era o Dharana, o segundo é o Dhyana. Que você, por exemplo, está observando o vai e vem da onda do mar. Você exatamente, nesse momento, não está tendo nenhuma atitude ativa, você está tendo uma atitude contemplativa. É claro que uma atitude contemplativa, em um certo grau, é uma atitude ativa. Mas você não está querendo, naquele momento, resolver. Você está querendo ver como a situação está passando. Você parou de ser o diretor e você passou a ser, em um certo grau, o observador do problema. Ok? Então, na primeira etapa, você está agindo, você está como um ator ali. Você está, de alguma forma, fazendo alguma prática que você entende que aquilo dali vai ser favorável àquela distensão. Aquela tensão que vai permitir que depois, quando você relaxe, tenha uma distensão. Ok? E dentro da perspectiva do yoga, nenhum desses é o processo terapêutico fundamental. O processo terapêutico fundamental é quando você tem a possibilidade de se desidentificar daquele processo. Ok? Suponha que você é uma pessoa que sempre teve uma questão de identificação com seu pai. Aí você está fazendo terapia porque você tem que resolver a questão com teu pai, não sei o que e tal. Aí depois você resolve um pouco dar uma esquecida nessa história, você resolve sair de bicicleta para dar uma passeada e de repente você cai uma ficha que você fala, nossa, isso tudo me ajudou muito a entender melhor a questão, sabe? Você não estava pensando na questão ali conscientemente, mas aquele momento de descompreensão fez com que você pudesse metabolizar algumas coisas que teu subconsciente estava precisando de tempo e energia ali. Mas isso ainda, nenhum dos dois é o processo terapêutico em si. E essa é a parte mais esquisita da história. O processo terapêutico em si é um momento onde você está num lugar, qualquer que seja, você pode estar em cima de um palco atuando, e naquele momento o tempo some, o espaço some, a separatividade some, só existe uma sensação de unidade muito forte, onde você sente uma sensação de êxtase existencial. Ok? Isso, para a perspectiva do Ayurveda e do Yoga, é o processo terapêutico. Ok? Ele é o Samadhi. Ele é o que faz você poder olhar as outras coisas de uma forma onde elas estejam assim, com um holofote muito fraquinho. E o holofote tipo poderosão, assim, aquele palco porreta mesmo, é o Samadhi. Certo? Porque essa perspectiva terapêutica ela só se sustenta diante desses momentos de êxtase. Certo? Senão é um processo analítico ainda assim. Qual é a grande diferença do Samadhi para os outros dois processos, onde você ainda está fazendo uma atividade mental? No Samadhi, a própria definição do termo, a etimologia dele, significa mente equânime. E mente equânime, dentro dessa perspectiva, é igual à dissolução da mente. Porque a mente, ela se define no momento onde ela faz algum grau de distinção, onde ela gera algum grau de polarização. No momento em que a polarização se dissolve, a mente, por definição, se dissolve. Okay? Ela só existe enquanto é possível fazer uma polarização. Certo? Então essa é a perspectiva terapêutica da psicologia védica. E isso é, talvez, uma das coisas mais bonitas do processo como um todo. Porque ela não nega o papel da psicanálise, da haitiana, do xamanismo, do nada disso. Ela só é uma metodologia, entende? E você pode ter o Samadhi fazendo meditação dentro da tradição do yoga, ou qualquer coisa assim, ou você pode fazer isso cantando canto gregoriano, em um certo sentido, entendeu? Como esse momento de êxtase existencial aparece, ele é relativamente secundário. O que importa é que ele é visto dentro dessa perspectiva como elemento terapêutico em si. Mas é uma coisa... você não tem como forjar isso. Você não tem como forjar isso. Esse é um aspecto delicado. Você nunca vai poder determinar que a rosa floresça. Certo? Floresce. O que você faz? E essa que é a questão. Assim. Se você está dizendo que a solução não é cuidar exatamente do jardim, que a solução não é exatamente plantar as coisinhas na ordem certa, na época certa, não é nada disso. É o florescimento da rosa, ferrou. Agora você botou Deus para resolver a história, em um certo sentido. Você tirou isso da sua capacidade de agência, né? Mas a ideia é o seguinte, a gente não sabe fazer a rosa florescer de uma maneira categórica, do tipo, floresça agora. Mas a gente sabe fazer um monte de coisa
que são condições de contornos para que aquele florescimento aconteça, certo? Então, assim, o fato de você não poder determinar o florescimento da rosa não quer dizer que você não vai nunca poder plantar rosas para ter rosas, certo? Mas a relação é indireta, ok? Esse que é o aspecto fundamental. A gente cuida de aspectos que vão fazer com que tua mente esteja mais favorável para que naquele jardim nasçam rosas. Isso a gente chama de Sattva Vajaya, que é o processo de fazer com que a água do teu lago esteja mais cristalina e que a quantidade de vritis, que é a quantidade de impulsos ali na superfície, você consiga metabolizar, certo? Mas não é exatamente isso que vai fazer o Taj Mahal aparecer na superfície daquele laguinho, entende? Qual é a perspectiva? Ela é uma perspectiva, ao mesmo tempo, muito ativa, porque toda hora você está fazendo prática, você sabe muito bem que assim, nossos ayurvedistas têm Nadishodhana para isso, mantra para aquilo, não sei o que, nessa hora, não sei o que. Você está fazendo um monte de coisa. É um processo terapêutico nesse sentido muito mais intensivo do que você ir fazer uma sessão onde você fica 1, 2 horas conversando com a pessoa, depois passa uma semana e você pensa naquilo e tal. Mas é esse aspecto do procedimental da terapia psicológica dentro do Ayurveda e do Yoga envolve você fazer muita coisa. E ao mesmo tempo você não ser responsável, em última instância, pelo resultado final, certo? E isso é uma coisa que às vezes fica meio angustiante para as pessoas. Porque muitas vezes a gente fala assim, se você seguir A, B, C, D, E, F e chegar no Z, você tem o abecedário todo, né? Dentro da perspectiva védica, isso não é absolutamente assim. É assim, se você fizer A, B, C, D, E, F, G e chegar no Z, a chance é grande, muito grande, bem grande, praticamente segura, muito grande, mas não absoluta, de que a rosa floresça, certo? Não é uma coisa determinística nesse sentido que a gente não é um método, é uma metodologia, certo? Então, esse é um aspecto que envolve um tipo de relação com a vida um pouco diferente, onde você não vê o universo como uma máquina mecânica, que você aperta uns botões e depois ele imprime aquela folha lá com o resultado. É mais ou menos assim. É mais um campo onde você cultiva sementes, e essa é uma palavra que tá... a gente bidjas, por isso que a gente faz aqueles mantras, são bidya mantras, aquilo tem a capacidade de ser sementes dentro do nosso sistema mental, como se toda hora você estivesse alimentando o teu sistema num determinado nível de frequência. Qual é o lado bom disso tudo? Ele é uma terapia onde você é muito empoderado, e ele é uma terapia depois de um tempo que você se acostuma com essa perspectiva, de que você tem menos peso de que aquelas coisas assim tem que durar 6 meses e que depois disso ou ele funcionou ou ele não funcionou, certo? Ele às vezes vai durar a vida inteira, e dentro dessa perspectiva, vidas, certo? Mas o fundamental da gente é conseguir, ao mesmo tempo, ter uma terapêutica ativa, ter uma terapêutica contemplativa e permitir que a terapia, nesse sentido, passiva, aconteça, seja algo do nosso dia a dia. Sim. E aí é uma outra perspectiva, certo? Mas é uma perspectiva que você tem uma noção de que você está o tempo todo jogando ela. É muito mais divertido do que uma coisa que você só vai assistir o filme e depois acabou, sabe? Você toda hora tá atuando ali não existe nada que eu falo assim, depois que você começa a observar a sua mente, isso é um aspecto legal pra gente concluir assim, todos os filmes e teatros e todos que você pode ler, estudar, atuar, o que for, eles levam chinelada da sua mente, de qualquer mente. E você poder observar essa maestria interna acontecendo e tal, é um processo muito rico. É um espaço de laboratório de pesquisa formidável, assim, te diria, não infinito, mas formidável, certo? Então, isso é o nosso propósito. Permitir que a mente entre num estado de harmonia, permitir que a mente entre num estado de harmonia interna ao longo do tempo, sujeito aos solavancos e às variações, certo? É engraçado isso que tá falando, porque eu sinto que eu tô num lugar meio... que eu não tô me deixando contemplar as coisas, sabe? Aí fica tudo muito travado. Aí agora é que a gente vai dar um pouco mais de atenção a esse procedimento terapêutico. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!